E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rinaldo aqui, bem-vindos ao canal Paideia. Aqui cada vídeo é uma porta para um mundo de descobertas e para um mundo de conhecimento. E você, por acaso, saberia me dizer o que é história? Como ela surge, onde surge, qual a sua finalidade e a sua importância? O quê? Não sabe? A resposta para essas e outras perguntas você terá nesse vídeo. Prepare-se para expandir os seus horizontes. Se liga aí, hein? Assim como a filosofia e a sociologia, a história também é uma ciência humana. Mas será que estudar história é importante? Onde a história está presente? A pergunta por que estudar história é importante é muito comum e recorrente, principalmente por parte aí dos alunos, né, que têm contato com esse componente curricular. Muitas pessoas vivem dizendo que não gostam de estudar história, fazem cara feia, né, quando vem o professor de história entrando na sala. Mas por que será que isso acontece? Sabe por quê? Porque simplesmente elas não entendem o sentido de estudar o passado e de conhecer o passado. Só que se a gente pensar bem, esquecem que o passado ele é onipresente, beleza? Ou seja, está sempre exposto aos nossos olhos, só que às vezes a gente nem percebe. A história faz parte da nossa vida. O que nós somos hoje é o resultado da nossa história que passou, né? Da história do passado. Ou seja, a história faz parte do cotidiano nosso como indivíduos e também da sociedade. A gente pode ver história, por exemplo, presente nas construções, monumentos arquitetônicos, na arte, numa cédula ou numa moeda, num nome de rua, num filme, num quadro, né, numa série e assim por diante. E se a história está tão presente em nossas vidas, significa também dizer que ela serve para que as pessoas conheçam a si mesmas, para que saibam as suas afinidades e também as suas diferenças em relação às outras pessoas. E sabe por que isso é importante? Porque saber quem somos permite definir para onde nós vamos. Quem sou, de onde eu vim, para onde vou? Perguntas como essas sempre estiveram presentes na história da humanidade, correto? E por que elas sempre estiveram presentes? Porque elas traduzem uma necessidade que nós temos de nos explicar, nos situar, nos conhecer, nos reconhecer como humanos e também como seres sociais. O conhecimento histórico não é mera informação. É muito importante que a gente diga isso. Assim como muita coisa, né, que a gente vê por aí, principalmente por meio das redes sociais. Então, ali não é só a informação que eu recebo. Né? Hoje, muitas interpretações incorretas, por exemplo, da história, são realizadas com base no quê? Em achismos, no eu acho que, ou opiniões postadas nas redes sociais. Uma mera opinião não é conhecimento. Opinião, necessariamente, não é conhecimento. A opinião, de forma alguma, pode mudar os acontecimentos da história. Uma opinião não pode mudar, por exemplo, o Holocausto nazista. Não pode mudar a escravidão. Não é porque eu penso de determinada forma a respeito de determinado assunto que aquilo que aconteceu na história vai mudar, né, para que aquilo que eu diga seja justificado. Então, mera opinião não é conhecimento histórico. Eu quero deixar muito claro isso. Então, esse conhecimento histórico que nós temos nos livros didáticos ou em outros livros que não são didáticos, mas que tratam da história aí da humanidade, tá? Ele é um conhecimento muito fundamentado, tá? Que tem as seguintes características. A pesquisa, primeiramente, depois esse conhecimento precisa de uma organização, de uma contextualização, ele precisa ser analisado e também devidamente interpretado. Isso quer dizer que o conhecimento histórico não é um mero achismo. Também não se fundamenta em meras simplificações, porque o achismo
e as simplificações podem levar a interpretações que são incorretas. Mas e como que os historiadores sabem que aquilo que ele escreve é realmente verdade? Professor, como saber disso? Me ajuda, porque os historiadores utilizam em seus estudos aquilo que nós chamamos de fontes históricas. Mas o que são fontes históricas? Podemos dizer que são os vestígios, as pistas que são deixadas pelos seres humanos lá do passado. Aí, através da análise, da interpretação dessas pistas, que nasce então aí o estudo da história. E assim, existem vários tipos de fontes históricas, tá? Então nós podemos ter as fontes chamadas visuais, as fontes escritas, as fontes orais, as fontes materiais e também as fontes históricas que são audiovisuais. Então é com base na análise desses tipos de fonte histórica que o historiador vai escrever a história, aquela que você tem acesso. Tá bom, professor, mas o que é história? Me explica, não estou entendendo. Qual a função da história aí, desse negócio? Bom, eu explico, calma. A função da história é fornecer explicações para as sociedades humanas, beleza? Sobre as suas origens, sobre as transformações e também permanências pelas quais elas passam. E a palavra história, tá? Ela é de origem grega, beleza? Mas também é um termo aí que depois também vai ser apropriado pelos romanos mais em seguida. Até o século VI a.C., a história se refere a um relato, tá? A narração de um conto ou de uma aventura. Mas a partir do século V a.C., o termo história ele passa a ter aí um significado muito mais específico, tá? História passou a ser entendida como pesquisa ou investigação de algo, muito mais próximo daquilo que nós entendemos como história hoje. E essa prática de pesquisa histórica iniciou então com um cara chamado Heródoto, tá? Que teria vivido aí na Grécia entre os anos 484 a.C. e 420, tá? E que é aí considerado, né, o pai da história, tá? Mas vai ser somente no século XIX, né, muito tempo depois, que a história vai ser reconhecida como uma ciência. Durante muito tempo, tá? E me lembro dos tempos que eu estava na escola, isso da história estava associado à simples memorização de datas, de fatos, acontecimentos e nomes de personagens. Mas será que estudar história é só isso? É preciso que nós conheçamos e também possamos compreender alguns conceitos muito importantes para que possamos fazer um estudo mais profundo da história. E esses conceitos são o processo histórico, vai anotando aí, o sujeito histórico, historiografia e historicidade, tempo cronológico e tempo histórico, cidadania, cultura, memória e também patrimônio cultural. O que é processo histórico? Processo histórico é a expressão usada para descrever o quê? A sequência de acontecimentos que moldam a história, beleza? Esses fatos históricos eles devem ser entendidos por meio de uma interpretação ampla, beleza? Então, as relações existentes entre as interpretações que abarcam, né, que dizem respeito a diversos fatos históricos, formam aquilo que nós chamamos de processo histórico. Isso nos possibilita compreender que a história deriva, né, ela parte das diversas interpretações do passado, e não somente de uma interpretação. Já sujeito histórico é um termo que se refere às pessoas ou aos grupos que agem e transformam um contexto sociocultural, deixando uma marca na história, tá? E durante muito tempo, tá?
eram tidos como os sujeitos históricos aqueles personagens mais importantes da história, como Napoleão, como Júlio César, como Alexandre o Grande, Otávio Augusto e assim por diante. Mas a partir do século XX, os historiadores voltam a sua atenção também para os sujeitos anônimos que fazem a história. Aqueles que de uma forma ou outra não aparecem, né? Que não têm assim, vamos dizer, posições tão importantes, mas que também contribuíram, né, para que a história acontecesse. Já a historiografia é a história da história. Entendeu? Entendeu nada? Peraí. Historiografia é o estudo da escrita da história. É melhor, né? E essa historiografia ela tem passado por mudanças significativas nos últimos séculos. E sabe por que ela passou por mudanças muito significativas? Porque as preocupações, porque os questionamentos, porque os interesses dos historiadores mudam conforme o tempo e o contexto em que eles estão inseridos. É daí que vem um outro conceito importante, que é a historicidade. Beleza? A historicidade nada mais é do que a qualidade daquele que vive em determinado tempo histórico. Tá? Assim, então, nós podemos dizer que a história é a filha do seu tempo, é a filha do seu próprio tempo, porque a percepção, humana se organiza historicamente. Mas e o tempo? Será que é importante para o estudo da história? O tempo sempre foi uma necessidade prática do ser humano, né? Então, o tempo, como atualmente a gente concebe e entende, ele é uma invenção humana, tá? Calendários, ano, meses, dias, horas, minutos, segundos e assim por diante. Para os historiadores, o tempo e a sua divisão são muito importantes, tá? Por quê? Porque separam as épocas, porque marcam acontecimento, construído aquilo que a história chama de cronologia. Além do tempo cronológico, esse do relógio, do calendário, dos minutos, do ano, os historiadores também consideram o tempo histórico. E o que é, professor, esse tempo histórico? Se refere aos eventos e às mudanças que ocorrem nas sociedades humanas. Outro conceito importante que se considera para o estudo da história é o conceito de cidadania. Tá? De forma simples, o conceito de cidadania se refere ao quê? Ao conjunto de direitos e deveres garantidos a todos os indivíduos que nascem aí em um determinado país. Beleza? Então, ser cidadão não significa somente ter direito ao voto. Muita gente sabe que cidadão é somente aquele que pode votar. Não. Também significa assumir uma postura crítica diante das desigualdades nas sociedades e do mundo, fazer prevalecer sempre a justiça, preservar o patrimônio cultural, agir conscientemente em relação aos recursos naturais do planeta, ou seja, cuidar da nossa casa e preocupar-se, então, com a vida e a dignidade humana. Isso também são posturas de quem vive a cidadania. Já a cultura pode ser entendida como o conjunto das realizações humanas, que pode ser materiais ou imateriais, e que vão desde produção artísticas e também intelectuais, comportamentos, sentimentos, dentro de uma determinada sociedade. Então, isso é cultura. E a memória? A memória é aquilo que conecta o passado ao presente, ao aqui e ao agora. A nossa história de vida, por exemplo, a minha e a sua, não existe de maneira isolada, porque ela se conecta, ela faz parte da história da sociedade e da humanidade. E compõe, ou compondo, uma memória que não é individual, mas sempre uma memória que é coletiva. A história se utiliza da memória para resgatar os aspectos de um passado que é comum, que é coletivo e não só individual. O conceito de civilização é um outro conceito importante para o estudo da história. O termo civilização surge com os intelectuais, pensadores, filósofos,
europeus durante o Iluminismo no século XVIII. Tá? Então eles passaram a distinguir entre os seres, entre aqueles que eram civilizados e aqueles que eram não civilizados, de acordo com um sistema muito grande, muito abrangente, de regras, normas de comportamentos sociais e também morais, sempre relacionado, ao progresso da racionalidade humana. Essa forma de pensar o civilizado, entre aspas, ainda persiste na atualidade, porque o senso comum ainda entende que uma pessoa civilizada é uma pessoa educada. Só que essa definição ela é extremamente etnocêntrica. Por quê? Porque caracteriza-se por atribuir um valor à cultura do outro, usando como parâmetro ou como a lente a própria cultura. Assim, não cabe usar o termo civilização nesse sentido. Para o estudo da história, civilização é o quê? É um estágio, de desenvolvimento de uma determinada sociedade ou grupo humano, onde os seus membros compartilham aspectos que são culturais, intelectuais, artísticos e também morais. E o que é patrimônio cultural? São bens que têm um valor histórico, arqueológico, etnográfico, artístico, para um determinado povo, para um determinado país ou até para toda a humanidade. A Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, é o órgão responsável por conferir a uma construção, a uma obra de arte, a uma localidade, o título de Patrimônio Mundial da Humanidade. É ela que tem a tarefa hoje. Os patrimônios culturais, eles podem ser materiais, tá? Construções, ruínas, complexos arquitetônicos, porque são tangíveis, porque eu posso tocar, beleza? E os imateriais são os modos de viver e de fazer, as crenças, a dança, as festas, a música, porque são intangíveis. Um exemplo no Brasil, por exemplo, é a capoeira, que hoje é considerada um patrimônio cultural do Brasil, porque relembra toda a história, aí da escravidão e também de luta pela liberdade e contra a escravidão no nosso país. É muito interessante também que a gente saiba e lembre que nós, pensando naquela ideia falada pelo professor um pouco antes do tempo cronológico, nós ocidentais utilizamos o calendário cristão gregoriano. Não só os ocidentais, assim ele é utilizado atualmente por grande parte da população mundial. Beleza? Esse calendário ele se chama gregoriano, não porque ele surgiu na Grécia, não é porque ele é grego, beleza? Mas porque ele foi criado, ele foi inventado, pelo Papa católico chamado Gregório XIII, no século XVI, mais precisamente no ano de 1532, por isso ele se chama dessa forma. É um calendário composto de 365 dias, mais 6 horas, aí aproximadamente, beleza? Mas a pergunta que cabe aqui é a seguinte: será que a humanidade passou a existir depois do nascimento de Jesus Cristo? Pensa aí. Óbvio que não. Sabemos que na história conhece-se civilizações, sabe-se, da existência de civilizações de aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo, 4.000, como eram os povos da Mesopotâmia. 3.000 anos o Egito, 2.000 anos os gregos, e assim a gente pode ir indo, aí caminhando na história e descobrindo diversos outros povos que surgem antes do nascimento de Jesus Cristo. Tá? E aí, para representar o tempo antes de Cristo, qualquer data, por exemplo, invenção da escrita pelos sumérios, 4.000 anos antes de Cristo, aproximadamente, eu uso o quê? Uso as siglas A e a sigla C. E aí, então, eu estou representando, que aquele acontecimento ocorreu antes do nascimento de Cristo. Caso a data, não tenha o AC do lado, ou não tem a representação do AC, significa que ela é depois do nascimento, então, de Cristo. Os historiadores ocidentais, eles utilizam o calendário cristão gregoriano como uma forma de contar o tempo.
beleza? Então a nossa linha do tempo, ela é ocidental. Então, eles pegaram a história e dividiram em grandes períodos, marcados pela permanência de certas características sociais e também aí econômicas. Então, é que surge aquela ideia da linha do tempo na cronologia europeia ocidental, né? Nós temos primeiramente a pré-história, que vai terminar com a invenção da escrita no ano de 4000 a.C. pelos sumérios. 4000 a.C. Invenção da escrita é um marco temporal, é um acontecimento importante que vai marcar o início da Idade Antiga e o fim da pré-história. A partir da Idade Antiga é história, não é pré-história. Tá entendido? E aí segue-se. Depois vai ter um outro acontecimento, um pouco mais na frente, no século V, muito importante também, que é a queda de um dos maiores impérios da história, que é o Império Romano. Beleza? Então, no ano de 476, o Império Romano é tomado pelos povos germânicos, né? Também chamado de bárbaros. Vamos falar disso aqui futuramente no canal. E a queda do Império Romano do Ocidente é o marco temporal, né? Que finaliza a Idade Antiga e dá o início a um outro período, que vai se chamar Idade Média. Beleza? E aí, um pouco mais na frente, no ano de 1453, beleza? Acontece a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Constantinopla, capital do Império Bizantino. Beleza? A partir do momento que Constantinopla é tomada, certo? 1453, significa que nós estamos entrando, essa data significa que nós estamos entrando, então, aí na Idade Moderna. Beleza? Então, a tomada de Constantinopla marca o fim da Idade Média e o início de uma outra idade, que é a Idade Moderna. E a história segue, a história continua e parará, e aí chegamos então a uma grande revolução ocorrida na Europa, que também é uma revolução burguesa, chamada Revolução Francesa, ocorrida no ano de 1789, que é a Revolução Francesa. O marco temporal que delimita, o que marca o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, esta na qual nós ainda estamos vivendo. Então esse foi o vídeo de hoje aqui do canal Paideia. Eu espero de coração que você tenha compreendido, né, realmente o que é história, a sua finalidade e a sua importância aí para o nosso mundo e para também a educação. E ainda mais que você fique ansioso e sedento, né, para assistir os novos conteúdos aqui do canal. Beleza? Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber então as notificações dos próximos conteúdos e também curta. Valeu, um grande abraço, até a próxima.